Senhores, para se falar em expressão algébrica, já sabemos que é uma expressão matemática onde envolve números e letras. Exemplo, o dobro de um número, 2x. Isso aí é um princípio de expressão algébrica, certo? Só que muitas das vezes, quando nós pensamos em expressão algébrica, a gente tem que retratar em situações do nosso dia a dia. Por exemplo, é o que acontece aí na nossa página 104, né? Aqui, ó, nossa página 104, onde está o conteúdo. É uma situação do dia a dia onde nós vamos tentar achar esse valor numérico da expressão algébrica, certo? Na verdade, quando eu tenho assim, ó, o triplo de um número, quando eu digo para vocês que eu quero o valor numérico da expressão algébrica, é que ele vai substituir essa letra pelo número e nós vamos resolver essa operação aqui, ó. Lembre que o triplo, né, 3 vezes, então isso aqui é uma multiplicação, ó, 3 vezes x. Só que esse x pode ser qualquer coisa, qualquer número. Por exemplo, se esse não fosse 5, eu ia substituir. 3 vezes 5, 15. Aqui está o valor numérico da expressão algébrica, entendeu? É simples assim. Mas só que vamos ver aqui em relação à página do livro. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, Ângela, Sandra e Solange vão sempre junto ao cinema. Supondo que cada entrada do cinema custa X reais. Ó, então nós não sabemos. Então observe que a entrada é X reais. Não sabemos quem é. Pode ser 10 reais, 20 reais, 30, 50, pode ser qualquer valor. Ah, beleza. A expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas. Ora, eram quantas pessoas? 3. Quem é? Ângela, Sandra e Solange. Então, Ângela comprou pelo valor dela lá. Foi quanto? X. A Sandra também comprou. X. A Solange também comprou. Também foi X. Quanto é que vai dar o valor pago? É só somar, né? O total. Total aqui dos valores. Nós não sabemos quem é. Por que a gente pode somar isso na expressão algébrica? Porque, ó, na soma, x com x mais x dá quanto? 3x. Pronto, tá aí, ó. Por exemplo, se o ingresso for 10 reais, 3 vezes 10, 30. Então, o total a ser pago é 30. Essa é a lógica aí, né? Vamos lá, mas bora dar continuidade. Supondo que no domingo, cada entrada custa quanto? 18 reais. Quanto deverão pagar? Muito simples, senhores, ó. 3. Quanto é cada entrada no domingo? 18. Multiplica 3 vezes 18. Vai lá. Multiplica aí, ó. 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. Ó, quanto é que elas vão pagar? 54 reais. Essa é a lógica, senhores. Não tem erro. Essa é a lógica. Viu? Certo? Agora bora lá. Então, ele afirma, né? Dizemos que 54 reais é o valor numérico. Por quê? Porque nós não sabíamos quem era o valor do ingresso. Depois ele deu o valor do ingresso no domingo, que era 18 reais. Substituímos e encontramos o valor numérico. Porque aqui era uma expressão algébrica. Quando eu substituo aquela letra e resolvo o cálculo, isso é chamado de valor numérico, ok? Beleza, mas pode existir uma situação onde o que pode acontecer aí, ó? Vamos lá. No segundo exemplo. Isso aqui foi o primeiro exemplo do livro. Aí dizemos, ó, supondo que na quarta-feira, aquele lá 50 reais foi no domingo, né? Na quarta-feira, a entrada custa 15 reais, ó. Na quarta, a entrada já não é mais 18. A entrada é quanto? 15 reais. Né? Mas qual é a expressão que representa o valor total do valor pago por ela na entrada do ingresso das 3, né? 3x. Pronto. Só que na quarta o ingresso custa quanto? 15. Aí o que nós vamos fazer? Substituir o x por 15. Porque esse x, né, o valor do ingresso, pode variar durante a semana. No domingo era 18 e agora na quarta é quanto? 15. Calcula aqui, deu 45 reais. Pronto. Então, senhores, valor numérico é quando eu pego, substituo a letra pelo número, que ele vai dar esse número pra gente, a gente substitui, calcula, pronto. Ó, observe que o resultado final ele não envolve letra, ó. É um valor numérico, viu?
ok? No segundo exemplo, ele coloca também a ideia de expressão algébrica aqui envolvendo essa figura. Vamos ver lá. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura. A área desse terreno é dada pela expressão algébrica. Aí ele deu aí a área da expressão algébrica. Mas primeiro vamos entender como é que funciona a área. Senhores, primeiro nós temos que lembrar que a área dos quadriláteros, a maioria delas é definida por base vezes altura. Vamos lá para essa primeira figura, calcular a área dela. E a nossa base aqui, ó, é B. Coincidência aqui, né? Vezes, que é a nossa altura, C. Eu vou lá e substituo. Quem é a área dessa nossa figura aqui? B vezes C. BC, multiplicação de letra, lembra que é só juntar. Então, ó, nós temos aqui a área da primeira. BC. Agora vamos calcular a área da segunda. Que figura é essa aqui, senhores? Um quadrado. Aí, para quem já sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado, tranquilo. Mas para quem não sabe, vamos tentar aplicar a base vezes a altura. Só para você entender que é base vezes a altura. Que é a nossa base, A. Que é a nossa altura, também é A, porque é um quadrado, então os lados são iguais, né? A vezes a propriedade da potência. Repete a base, somos expoente. Olha aqui a área do nosso quadrado. A ao quadrado. Como é que eu calculo a área total? O que é que significa a palavra total? Significa o que, senhores? Soma. Isso, eu vou pegar a área do quadrado e somar com a área do nosso retângulo. Pronto. Por isso que ele diz que a área do terreno é dada pela expressão algébrica ao quadrado mais BC. Isso é tranquilo, viu? Então, provei aqui, ó, calculei a área individual e a gente fez lá a área total. Mas só, senhores, que a questão aqui está em forma de expressão algébrica e nós vamos tentar descobrir o chamado valor numérico, né, dessa expressão algébrica. Aí o que acontece? Eu vou apagar aqui para dar um espaço, para não ficar muito apertado. Aí diz assim, ó, o lado do quadrado. Aí ele diz, vamos supor que, ainda na página 104, senhores, eu estou fazendo aí, seguindo aí o conteúdo. O lado do quadrado, vamos supor que o lado do quadrado meça. Então ele está dizendo que o lado desse quadrado, que aqui está representado não por L, mas por A, mede quanto? Então vou lá. Que é nosso lado aqui não é L, é A. Quanto é que ele está supondo aí que vale? 20. E a medida dos lados B e C, aqui ó, B e C, dos lados B e C do retângulo, eles estão assim, ó. Como ele botou na sequência B e C e depois botou 16 e 12, então é seguindo o critério que B é 16 e que C seja 12. Até porque o B é maior que o C, né? Então o maior é 16 e o outro é 12, ok? Aí vamos lá. Respectivamente, ele ainda diz mais, ó, respectivamente. Então, por que respectivamente? Porque ele começou falando do B e do C. Depois ele falou que é 16 e 12. Então, respectivamente, aqui é B e aqui é C, viu? Para que você não crie dúvida de quem é B e C aqui. Certo? Vamos lá. O que acontece? Aí ele diz assim, ó, nessas condições vamos calcular a área total do terreno. Vamos calcular a área, por quê? Aqui a gente tem a área, lógico, só que está em expressão algébrica. Mas nós vamos calcular em valor numérico. É só pegar, senhores, cada letra e substituir. Não foi isso que nós fizemos agora há pouco? Vamos lá. Quem é meu A? O meu A, senhores, ele está elevado ao quadrado. B. E uma dica que eu dou para vocês. Todas as vezes que você for substituir a letra por um número, vocês peguem o hábito de colocar o parênteses. Aqui tranquilo, porque todas as letras estão representadas por números naturais. Então nós não vamos ter problema com choque de sinais. Mas peguem esse hábito, viu? Ó, quem é meu A? Não é 20? Porém, meu A é ao quadrado, então 20 ao quadrado. Quem é meu B aqui, ó? 16. Quem é meu C? 12. Então, nós vamos resolver o que é 20 ao quadrado. 20 vezes 20. Vamos lá. 0, 0, 0, 4. Então, meu A ao quadrado nós temos 400. Agora, ó, aqui
Letra do lado de letra não é multiplicação? Então aqui é a multiplicação. Até porque o parênteses implica que é uma multiplicação, né? Vamos multiplicar quem? 16 vezes 12. Dá conta aqui? 12 vai 1. Dá conta essa multiplicação? 12. Vem 1, 2 vezes 1, 2 com 3, 6, 1. 2, 9. Então, 192. No final aqui a gente vai somar duas áreas, né? Isso porque agora nós temos números. 400 com 100, 592. Pronto, senhores. Então aqui está o valor numérico da nossa expressão algébrica, viu? Não tem segredo, senhores. Aí ele ainda define aí embaixo, ó. Quando substituímos as variáveis, que são as letras, de uma expressão algébrica por números, ó, as letras, que são as variáveis, elas estão representadas por números. Quando a gente substitui dentro da nossa expressão e a gente faz esse cálculo, ó, e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o chamado de valor numérico. Viu? Então, o valor numérico não é nada mais do que isso aí, viu? Tranquilo? Agora lá, dando continuidade, agora já na página 105, né? Nós temos outro exemplo aí. Qual é o valor numérico da expressão? Aí ele colocou a expressão. Pega outro pincel, assim, esse aqui parece que já deu. Ó, que é a expressão x mais y, ó, vezes x menos y. Nós temos uma expressão, certo? Algébrica. Para que eu calcule o valor numérico é necessário que ele me dê o valor dessas letras para que a gente substitua. Então, ó, ele dá o valor de x, que é nosso x, 1,1. Que é nosso y, menos, ó, observe que já começou a colocar sinal, ó, 0,8, ok? Para mim calcular o valor numérico dessa expressão, senhores, nós vamos ter que fazer a substituição. Vamos lá, primeiro. No primeiro caso aqui, nós temos x. Quem é x? 1,1. Tranquilo. Certo? Tranquilo aí. Vamos lá. Mas, quem é meu y? Observe que nosso y ele é negativo. Observe que iria dar choque de sinal. O que eu ia ter que colocar para separar, que foi o que eu disse para vocês? O parênteses. Ah, professor, mas já tem um parênteses ali. Como é que eu tenho dois parênteses dentro de uma expressão numérica? Isso é impossível, né? Então, se eu já estou usando um parênteses, que eu posso separar com colchete, entendeu? Vamos lá? Você entenda. Quem é nosso x? 1,1. Mais aqui, ó, que é nosso y, menos 0, eu tive que colocar o parênteses porque ia dar problema com o quê? Com sinal. Que multiplica. Então, nós vamos usar a mesma lógica, ó. Colchete, que é nosso x, 1,1. Menos, que é nosso y, ó. Se eu não coloco parênteses, senhores, o que ia acontecer? Choque de sinal. Então, ó, pronto. Então, eu tinha uma expressão algébrica, substituir os valores numéricos e agora nós vamos calcular. Primeira etapa aqui é eliminar o parênteses, ó. Sinal diferente, negativo, 0,8. Pronto. Vezes, ó, lembrando que isso é a multiplicação. 1,1. Sinais iguais, positivo. Senhores, você que tem dificuldade de trabalhar com o número decimal, uma forma que eu sempre coloco para meus alunos é que você pense em dinheiro. Você tem R$1,10. Você vai tirar 0,8. Lembra que 0,8 é 80 centavos. Quanto é R$1 menos 80 centavos? Né? 30 centavos? Pronto, aí, ó. Resolvi essa continha sem nenhum problema. Vamos para cá. Eu tenho R$1,10 mais 80 centavos. Vai dar quanto? R$1,90. No final, ó, virou uma multiplicação. Vamos lá. Multiplicação com vírgula. Multiplique aqui. 0, 0, 0. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Nada, nada, nada. 0, 0, 7, 5, 0.
Quantas casas depois da vírgula? Quantas casas depois da vírgula? Dos em cima, dos embaixo, deu um total de 4. 1, 2, 3, 4. Que é o resultado final, 0, esse monte de zero aqui, senhores, ó, não representa nada. É a mesma coisa aqui, ó. Por que que aqui é 80 centavos? Aqui poderia ter um zero. Não representa nada, né? Eu poderia ter um monte de zero, mas aqui na verdade eu poderia representar dessa forma também, entendeu? Então o resultado final é o quê? 0,57. Ainda na página 55, ele diz aqui, ó, que tem um quê? Que tem uma consideração importantíssima. Bota aqui, ó. Importante. Senhores, na matemática existem algumas restrições, viu? E essa é uma delas. Principalmente quando a gente fala em fração. Por quê? Porque a lógica para que uma fração exista, a lógica aqui, ó. Vamos lá, a gente aprendeu lá em fração, que aqui é nosso numerador. Que é quem? Nosso denominador. Isso aqui em estudo de fração. Certo? Só que em expressão algébrica e equação a gente já consegue colocar algumas restrições para esse denominador. Senhores, aqui só tem uma fórmula para que essa fração aqui exista. Quando, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Consideração importante. Ele está falando desse denominador. Para que uma fração exista, senhores, esse denominador, ó, ele sempre tem que ser o quê? Diferente de zero. Ele nunca pode ser igual a zero. Para que isso aqui exista, qualquer tipo de fração no mundo, no universo, no conjunto universo dos números, o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque vamos pensar uma fração do tipo assim, 3 sobre 0, 12 sobre 0, 7 sobre 0. Nunca existe cálculo para isso, sempre ia ser zero. Então, é uma restrição. Para que isso aqui exista, pode ser qualquer número B. Só não pode ser quem? Zero. Viu? Ok? Isso é restrição. Isso é caso... o nome disso é regra de existência de uma fração. Viu? Tranquilo? Vamos ver o que ele fala aí, o conteúdo do livro. Tem uma expressão do tipo... Qual é que ele diz aí? A sobre x. Olha a consideração importante. Não tem valor numérico. Ó, que isso aqui não existe se ele colocar o x igual a quanto? Se ele botar o x igual a zero, senhores, isso aqui, ó, não vai existir, porque vai dar zero. Entendeu? Vamos ver aqui a expressão. A mais 2 sobre... Isso aqui para equações fracionárias, viu? Expressões fracionárias. Senhores, qual é o número que eu não posso usar aqui? É zero? Não. O número que eu não posso botar no lugar de A é 1. Por quê? Porque se eu botar assim, ó, 1 menos 1, viu que o denominador vai dar zero? Não pode. Então, como é que eu faço essa restrição? A restrição é o seguinte, se eu tenho uma fração A sobre X, o que é que não pode acontecer com o denominador? Ele não pode ser zero. Então, ó, esse X ele pode ser qualquer número, sendo que ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui pode ser qualquer número, só não pode ser quem? Zero. Então, eu pego o denominador A menos 1. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Aí nós, ó, virou uma equação do primeiro grau. Isola aqui o A. E aqui está negativo, vem para cá, positivo. Ó, o A pode ser qualquer número. Tem que ser diferente de 1. Não foi o que eu falei para vocês? Olha, ó. Porque se eu botar o 1, 1 menos 1, 0. Então, isso aqui não existe número diferente de 0. Ó, se eu botar um 2, pode. Vai dar quanto? 1. Olha, ó, pode. Só não pode ser 0. Não pode dar igual a 0. Então, tá aí a lei de existência. Certo? Então, bora lá aplicar a lei de existência. A nossa preocupação aqui é com o denominador. Por enquanto, ele não está dando números para a gente substituir. Ele só quer que a gente entenda que para que essa fração exista, o denominador ele nunca pode ser zero. Então, nós vamos fazer a restrição para o denominador. Ó. Pega lá o nosso denominador. Ele pode ser qualquer número. Só não pode dar zero. Ok? Então, vai lá. Vira uma equação. Aqui está menos, vem para cá mais. Isola o x. Aqui está multiplicando, vem. Divide. Ó, pode ser qualquer número. Aqui eu só não posso botar quem?
Não pode ser 1 sobre 2, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu vou até provar para vocês aqui, ó. 2, que é nosso x, que não pode ser. Ó, o que vai acontecer? 2 vezes 1, 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. 1 menos 1, ó, o que vai acontecer? Ele está dizendo aqui, ó, tem que ser diferente disso, porque se for isso, ó, vai dar 0. Se der 0, não existe. Aqui vamos ver o que acontece. Restrição para o denominador. X menos y tem que ser, ó, diferente de 0. Pode dar qualquer número, tem que ser diferente de 0. Ó, o que acontece? X, aqui tá menos, vem para cá, mais. Aliás, não é igual, é o que? Diferente. Olha, para que isso aqui exista, o x tem que ser diferente do y. Mas como assim, professor? O x pode ser qualquer número, o y pode ser qualquer número, sendo que um tem que ser diferente do outro. Porque se eles fossem iguais, vamos ver aqui. Se aqui fosse 2 e o y também fosse 2, 2 menos 2, 0, não ia existir. Mas se o x fosse 3 e o y fosse 2, 3 menos 2, 1. Por isso que eu digo, o x tem que ser diferente do y. Tranquilo é isso? Então eu vou deixar aqui para vocês, ó, a atividade, viu? Da página 106, da questão 1 à questão 7, viu? Aí na próxima aula a gente vê a resolução aplicando o conteúdo, tá ok?